Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com certeza eu tenho absoluta certeza que sim, né? Hoje nós vamos falar de uma palavra importante que faz com que nós tenhamos a consciência, né? De que o Evangelho, ele é muito importante na vida das pessoas. Porque a palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a mente de um ser humano, né? Fazendo com que ele tenha uma renovação de mente. E aquela sede, né? Como aquela passagem da mulher samaritana, aquela sede que ele tem do mundo, né? Das vivências do mundo, né? Secular, acabam secando. E ele se sacia, ou seja, ele sacia essa sede com a palavra do Senhor. Porque a palavra dele tem o poder de formatar a mente do ser humano, fazendo com que ele simplesmente fique avesso a esse mundo, sabe? Ele simplesmente se desliga do mundo secular e passa a viver no reino de Deus, né? Então ele troca o mundo secular, troca no sentido de estar ali embebido com a palavra e praticando a palavra do Senhor, né? Então ele acaba sendo avesso a esse mundo secular e seguindo somente a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, em que ela se fundamenta? A pessoa vai falar, mas o que é palavra? A palavra dele se fundamenta, a essência da palavra do Senhor se fundamenta no amor de Cristo. Porque ele morreu para nos dar a salvação. O sangue vertido na cruz lava a nossa alma de toda a imundícia, de todo o pecado. Ele perdoa, foi por amor que ele morreu na cruz para nos salvar. Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós passamos a viver nesse reino, porque só tem esse caminho. Ao passo que, se você não conhece a palavra e não está embebida desta palavra, você não tem um caminho reto com o Senhor Jesus. Você segue vários caminhos. Ou seja, um dia você faz o bem, outro dia você faz o mal, um dia você trapaceia, mas no outro dia você faz um bem ali para justificar que ela trapaça, você entende? Então a pessoa, quando ela não tem uma mente definida na palavra do Senhor, ela traça vários caminhos. Então os caminhos e as propostas que são ali oferecidas, ela aceita de acordo com a conveniência dela. Entende? Ao passo que, a partir do momento que você conhece a palavra do Senhor Jesus, ele te dá força para renunciar às propostas. Aí que está a grande diferença. Porque se você não tem ali uma comunhão com Cristo, se você não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, você não vai ter força suficiente para não ceder às tentações e às propostas que o mundo oferece. E serão muitas, principalmente para você que está ali seguindo o caminho reto. Porque é óbvio que o diabo não vai tentar quem não está no caminho reto, né? Porque aquele que não está no caminho reto, ele já aceita qualquer tipo de proposta. Mas quem está ali lutando para continuar seguindo o caminho reto do Senhor Jesus, que é único, que é o caminho, a verdade e a vida, não há outro, que é fazer o bem para o seu próximo, é amar a Deus acima de tudo e fazer o bem para o seu próximo. O que acontece? É claro que essa pessoa vai ser a mais tentada. Simplesmente vai ser a mais tentada. Mas aí que está a questão. A tentação, ela vem para quê? Para te moldar. Porque o Senhor Jesus permite para que você seja moldado conforme a vontade dele. Então o fogo ali que você é colocado nas suas tentações, nas suas situações difíceis, né? Espiritualmente falando. Se você não ceder a carne para resolver, e sim colocar aos pés do Senhor e depender dele espiritualmente, porque aí consiste essa lapidação, né? Todo problema, toda situação, toda tentação, você vai aos pés do Senhor, busca nele a solução, busca nele a força. E aí ele vai te lapidar, porque aí você dependeu dele e não agiu na força do braço, tentando situações ali escusas, trapaças ou algum tipo de esquema, aí sim você vai ser lapidado. Do contrário, não.
Então, quem tem o discernimento da palavra do Senhor vai sempre levar para Ele. Não vai tentar outro caminho, porque não vai dar certo. Os outros caminhos são temporários, são transitórios, são fugazes, não são eternos. Amém? E para não ficar só na minha palavra, antes de eu dar continuidade, eu só quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Elza. Às terças-feiras eu tenho gravado vídeos, né? Falando sobre a palavra do Senhor Jesus, pela misericórdia dele, né? Com brasas no altar, eu peço, Senhor, toque em meus lábios, eis-me aqui, porque capacidade eu não tenho, mas Ele capacita aqueles que se colocam à disposição dele. Amém? E Ele vai fazendo com que nós sejamos ali lapidados e testemunhos daquilo que nós estamos falando. Porque o que é mais cobrado são as pessoas que falam, que propagam, que proclamam o Evangelho. É como está escrito, aquele que é muito dado, ele será muito, muito mais cobrado. Então nós temos que ter essa consciência de que de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. O que semeia para a carne, certamente colherá da carne. E o que semeia do Espírito, colherá do Espírito. Amém? Hoje nós vamos ler a palavra que está em Coríntios 9, do 22 ao 27, tá? 1 Coríntios, a carta aos Coríntios que Paulo escreveu, né? Paulo, o atleta de Cristo, né? Ele escreveu esta carta aos Coríntios, eu vou ler aqui a que está no capítulo 9, do 22 ao 27. Vamos à palavra. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porém, nós, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Então, Paulo fala aqui que ele faz de tudo no sentido de estar ali sendo um pregador do Evangelho, para que ele não permita que as pessoas se afastem ou renunciem à obra do Senhor no sentido de entender o Evangelho. Então ele tinha o cuidado de se adequar, assim também como o Senhor Jesus fazia, né? Ele tem o cuidado de se adequar aos ambientes nos quais ele está inserido, sem se contaminar. Esse é o detalhe, né? Então ele se faz de fraco para atender aqueles fracos, para alcançar aqueles fracos. Porém ele não se contamina com a fraqueza daquelas pessoas no sentido de não renunciar à própria carne. Mesmo em locais, sejam no caso instituições, né, na qual você esteja ali inserido no sentido de comungar da mesma fé naquele ambiente, você tem que tomar o cuidado de não se contaminar. Ah, mas é uma igreja, todos são de Deus? Não necessariamente, porque ali é um conjunto de pessoas que ali estão participantes da mesma fé, mas que não significa que todos tenham a mesma fé. Então você deve guardar o teu coração, deve vigiar nesse sentido, para que você não se contamine e também não se decepcione com as atitudes das pessoas, né? Porque as pessoas, elas são falhas, elas são pecadoras, elas estão ali construindo o seu altar, que é o teu coração, para o Senhor Jesus habitar. E muitas pessoas, muitas vezes, elas de fato levam a sério essa construção. Outras, no entanto, não. Porém, isso não deve ser um fator predominante na sua construção. Por quê? Porque cada um vai responder por si, né?
Então, é como Daniel também lá no palácio, quando ele foi levado no palácio, por ele ter sido achado um jovem inteligente, de boa aparência, enfim, naquela época era o critério, né? Então ele foi levado lá para o palácio, porém ele não se contaminou com as iguarias daquele palácio. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você não se contamina, você guarda a sua fé. E quanto mais você guardar a sua fé, mais forte você vai ficar. E aí você realmente vai ficar imbatível, porque você vai estar ali seguindo um caminho único, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É como ele fala aqui. A nossa coroa é incorruptível. Nós devemos primar. A nossa prioridade deve ser o Senhor Jesus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, a prioridade deve ser o Senhor Jesus, porque a coroa dele é incorruptível. A coroa dele, o que é a coroa? A coroa dele não é a coroa física, né? É uma simbologia. A coroa dele é a inteligência que vem dele, a sabedoria que vem dele, o discernimento que vem dele. Entende? Então, se você tem essa coroa, conforme eu falei no início, a palavra do Senhor nos dá a condição, pela misericórdia dele, de obter essa coroa, de conquistar essa coroa, que é incorruptível. Porque o entendimento da palavra do Senhor, quem dá é só o Espírito Santo e é eterna. Você não precisa de mais nada. Você precisa do Espírito Santo agindo em você para dar o entendimento do Evangelho, para que a palavra dele seja o quê? Proclamada. Porque a fé vem do ouvir a palavra. Mas o nascer do Espírito vem de ler a palavra. Porque na medida que você lê a palavra, você conhece a Jesus e ele mostra quem realmente você é. E te dá a oportunidade única de se redimir diante do Senhor. De pedir perdão, de pedir para que ele lave o teu coração, de pedir para que ele transforme o teu interior, para que você nasça e seja uma nova criatura. De fato e de verdade, de dentro para fora. E cada um tem o seu caminho trilhado, cada um tem o seu tempo também determinado. Porque Deus, ele não é competidor, ele não tem pressa. Ele trabalha com aqueles que confiam nele, de fato e de verdade. Naqueles que creem na palavra, que creem nesse evangelho, que creem que essa palavra é verdadeira. Então Deus trabalha. Ele trabalha tranquilamente, sem pressa. E a pessoa que é possuidora dessa fé, dessa palavra, ela tem essa paciência, ela tem essa paz interior, que no tempo certo, no momento adequado, Deus, ele age na vida da pessoa. Porque essa longa trajetória não é competitiva, não é como aqueles corredores, né, da Grécia Antiga, que tinha aquelas Olimpíadas. Não é como aqueles corredores que correm para alcançar uma coroa corruptível. Não. A nossa corrida, ela é pacífica, é uma caminhada com Deus. E nessa caminhada com Deus, você vai aprendendo com Ele. Você vai sentindo, sabe, o agir, a mão, sabe, as digitais do Senhor em você, te moldando, te lapidando. É dolorido, não é mar de rosa. Porque quando você quer quebrar uma pedra, você não vai quebrar uma pedra com uma pena. Você vai quebrar uma pedra com uma marreta. Então vai ser dolorido. Não vai ser caminhar num caminho de rosas ou vai ser tudo maravilhoso. Não vai ser. Então, na medida que você vai renunciando à sua carne, você vai renunciando aos seus desejos, você vai renunciando à sua maldade, né, que há dentro de todo ser humano, você vai renunciando o teu pecado do orgulho, você vai renunciando o teu pecado da inveja, da soberba. Então Deus vai te lapidando, porque você está colocando ali aos pés do Senhor e está pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajude, Pai,
me faça ser uma nova criatura. E aí você vai trilhando esse caminho. Até que num dado momento, você realmente se veja uma nova criatura, com novas atitudes, novas ações, novos pensamentos, novas reações. Mas isso é o resultado de um processo. E cada um tem o seu. Não adianta você querer, muitas vezes, mesmo ali pregando o evangelho e fazendo com que ele fale, e eu faço isso por causa do evangelho para ser também participante dele. Então, na medida que você também prega, você também participa dele, porque você também está participando do processo. Não significa que você seja perfeito e melhor daquele que está ouvindo o que você está falando do Senhor. Não, não, não. Você, tanto quanto aquela pessoa, são participantes do mesmo processo, do mesmo evangelho, e está ali suscetível também a mudanças, a modelagens. E isto até o último suspiro, desde que permanecemos firmes neste único caminho, que é a verdade, o caminho e a vida. Amém? E aqui eu deixo essa palavra para uma reflexão, né? Uma reflexão interior, para que nós possamos olhar dentro de nós e nos certificarmos se de fato estamos ali renunciando, se de fato estamos ali com disposição e decididos de permanecermos firmes neste caminho, para que nós possamos alcançar esta coroa incorruptível. Amém? E eu me despeço aqui e fiquem todos com Deus.